Quando um objeto interestelar entra em nosso sistema solar, temos a melhor chance de observar de perto algo que se originou a distâncias imensas. Ao analisar corpos do nosso próprio sistema solar, encontramos padrões químicos já conhecidos. Porém, quando um objeto vem de fora, então temos uma série de novas possibilidades. E à medida que vamos analisando o 3I Atlas profundamente, vamos descobrindo novas possibilidades, incluindo uma espécie de batimento cardíaco do objeto. Você não ouviu errado, o 3I Atlas está pulsando num nível regular. Mas o que isso significa afinal? No vídeo de hoje vamos entender como o 3I Atlas está pulsando como um coração. Um pedido bem rápido aqui antes do vídeo começar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe sua inscrição aqui embaixo e ajude o projeto Mistérios do Espaço a chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bora pro vídeo. Quando um cometa se aproxima do Sol, a sua superfície gelada começa a reagir de forma dramática. A maior parte de sua composição é feita de gelo, água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros compostos voláteis, que permanecem gelados por bilhões de anos nas regiões mais frias do sistema solar. À medida que esse cometa recebe mais radiação do Sol, esses gelos passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso em um processo chamado de sublimação. Esse gás, recém-liberto, escapa por fissuras e poros da superfície, criando jatos que começam como pequenas plumas, mas podem se transformar em estruturas enormes e visíveis a milhões de quilômetros de distância. E claro, esse processo de sublimação não é exatamente exato, ou seja, existem regiões onde há mais jatos do que outras regiões da superfície são mais escuras e por aí vai. Isso faz com que tenhamos explosões em certas regiões do cometa, enquanto outras ficam bem mais calmas, alterando significativamente a aparência do objeto. Esses jatos podem alterar ligeiramente a rotação do cometa, mudando sua orientação no espaço e em alguns casos criando a impressão de estruturas rígidas, como colunas retas ou feixes que parecem apontar para estrelas distantes em imagens de longa exposição. Quando o gás é liberado, ele carrega consigo partículas sólidas que estavam presas no interior do núcleo, grãos finos de poeira, fragmentos maiores e até pequenas rochas. É esse material empurrado pela luz solar e pelo vento solar que forma a cauda do cometa. A cauda de poeira curva-se suavemente seguindo a trajetória do cometa e refletindo a luz do Sol. Já a cauda de íons, formada por átomos ionizados pelo vento solar, aponta quase diretamente na região oposta ao Sol, guiada pelo campo magnético interplanetário. Mas medir a massa de um objeto interestelar é uma tarefa difícil, principalmente considerando os jatos emanados. As estimativas apontam que o 3I Atlas possui impressionantes 33 bilhões de toneladas. Esse valor foi calculado a partir de sua aceleração não gravitacional, ou seja, pequenas mudanças em sua trajetória causadas pelos jatos de gás liberados conforme ele se aproxima do Sol. Em cometas típicos, esses jatos funcionam como pequenos motores de foguete, alterando de forma perceptível seu movimento. Porém, no caso do 3I Atlas, o desvio observado foi bastante pequeno, indicando que o núcleo é extremamente massivo e capaz de resistir quase totalmente a essas forças. Os astrônomos estimam então que o núcleo tenha por volta de 5 a 6 km de diâmetro, algo comparável ao tamanho de uma cidade de porte médio. O 3I Atlas também expulsa cerca de 150 kg de gás e poeira por segundo, o que é suficiente para encher 2 carros pequenos a cada minuto. Apesar dessa atividade intensa, sua trajetória praticamente não muda, justamente por causa da enorme massa envolvida. A nova pulsação detectada no 3I Atlas é realmente fascinante e está se tornando um dos fatos mais intrigantes desse objeto. Logo após a sua descoberta lá em julho deste ano de 2025, os astrônomos descobriram que há uma certa pulsação com regularidade de 16,6 horas e justamente chamou a atenção por estar vindo de um objeto tão difuso quanto é um objeto interestelar.
A princípio, muitos pesquisadores relacionaram essa oscilação à rotação de um núcleo alongado. No entanto, essa associação mostrou-se inconclusiva, e as observações posteriores sugerem que a explicação pode ser bem mais complexa. Uma imagem obtida pelo telescópio espacial Hubble em 21 de julho de 2025 acrescentou outra peça a esse quebra-cabeça imensa. O registro mostrou que maior parte da luz proveniente do 3I Atlas não vem de uma superfície sólida, mas sim de um halo brilhante ao redor do núcleo, a coma. Essa nuvem de gás e poeira é relativamente transparente, permitindo enxergar o núcleo por trás dela, ainda que de forma não totalmente resolvida. A fração da luz que o núcleo realmente contribui para o brilho total permanece desconhecida, justamente porque seu tamanho real não pode ser medido diretamente. Os pesquisadores presumem, entretanto, que o pixel mais brilhante da imagem do Hubble corresponde à posição aproximada do núcleo, mesmo que represente apenas uma fração minúscula total da luz emitida. Essa incerteza gerou uma questão fundamental. Se toda a luz observada viesse da superfície do núcleo, qual seria o seu tamanho? Quando os cientistas consideram apenas um limite mais realista, como um raio de aproximadamente 2,8 km, a discrepância se torna evidente. Nessa escala, o núcleo refletiria cerca de 1% da luz total em certos comprimentos de onda. Surge então a pergunta central: se o núcleo contribui tão pouco para a luminosidade do sistema, de onde vem tanta variabilidade de luz? Algo além da simples rotação de um corpo sólido precisava estar modulando o brilho do 3I Atlas. A resposta começou a emergir quando observações subsequentes mostraram que o objeto exibia múltiplos jatos ativos. Caso a atividade desses jatos fosse periodicamente modulada, talvez pelo giro do núcleo, seria natural observar um padrão luminoso pulsante na própria coma, visível mesmo que o núcleo em si tivesse apenas uma contribuição minúscula na luz. Assim, a pulsação não seria causada pela variação da reflexão da luz, mas pela variação na produção e dispersão do material no espaço ao redor do objeto. Um depósito de gelo particularmente grande em um dos hemisférios do núcleo poderia começar a sublimar de maneira intensa apenas quando iluminado diretamente. Assim, a cada rotação de 16,6 horas, o jato se tornaria mais ativo, expandindo a coma como uma espécie de batida cardíaca cósmica, com uma velocidade estimada de saída de 440 metros por segundo, sugerida em relatórios do telescópio espacial James Webb, o suficiente para alterar perceptivelmente o brilho aparente do objeto, independentemente da natureza do 3I Atlas. O que já está claro é que a periodicidade de 16,6 horas não pode ser atribuída apenas à forma ou à rotação do núcleo. A oscilação envolve a coma e provavelmente depende dos jatos alinhados que emanam do objeto. Esses jatos, quando iluminados, poderiam modular a luz de uma forma muito intensa, muito mais intensa até do que o próprio núcleo poderia. E claro, a descoberta de pulsação no 3I Atlas só revela como objetos interestelares podem ser enigmáticos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!